Bom, nosso projeto de e-commerce ele é baseado sobre o microkernel que nos foi fornecido. Nós utilizamos um único plugin. Né? Dentro dele nós temos o pacote e-commerce e que dentro dele possui subdivisões, né? Que nós temos a controller, a discount, exception, model, payment, repository, service, a shipping e a view. As mais importantes são as service, que diz respeito à regra de negócio da aplicação, a repository, que é acesso aos dados via JDBC, e a model, que é a entidade de domínio. Pode seguir, Pedro. Bom, a gente também criou algumas interfaces, né? Porque como na criação de um pedido não se sabe qual é a forma de pagamento, qual é o desconto e qual é o frete, a gente criou uma interface para isso, para poder utilizar a questão do polimorfismo. A gente criou uma interface que é a interface de pagamento, que é a Payable, e aí todas as classes que implementam ela vão ter que implementar tanto o Pay, né, o método Pay, que é o método de pagamento, e o método de validação, o Validate. As classes que implementam são as classes de cartão de crédito, né? Credit Card Payment, e aí a sobrescrita do método de validação dela, ela vai fazer a validação se uma data que não foi vencida ainda, se uma data passada. Ela faz também a validação do tipo do formato da data do cartão de crédito, que só pode ter meses e número e anos. Tem uma outra classe que implementa a de pagamento, que é a Pix Payment. A sobrescrita do método é validar se o Pix é um CPF, se é um CNPJ, né? Valida ali a quantidade de caracteres, né? Se é 11, se é 14. Valida também se é e-mail ou se é uma chave aleatória. Tem uma outra classe, a classe do boleto, que é a classe que implementa a interface payable de pagamento. A validação dela é se é uma classe, se é uma data futura, né, de fato, ou se e também, né, o tamanho do código de barra. Que a gente verificou que o código de barra tem entre 47 e 48 caracteres, então a gente faz essa validação. Uma outra interface, a interface do desconto. Essa interface ela tem um método calculate discount, e as classes que implementam é a classe do cupom Discount Policy, que tem uma regra de dar 10% sobre o subtotal. Uma outra classe que implementa essa interface é a do estudante, é a Estudante Discount Policy, com a regra de 15% de desconto no subtotal. E a gente cria uma terceira, né, que é a que não dá desconto nenhum, né, No Discount Policy, que retorna como null. Uma outra interface ela é a Ship Policy, ela está lá dentro do pacote do chip, né? Então ela tem um método que é para calcular o frete, calculate chip. As classes que implementam esse método, essa interface, são a Standard Chip Policy, com dando retorno um custo fixo de R$ 20. A Express Chip Policy, dá R$ 45. A gente criou mais duas, que é a Pickup Chip Policy, que é tipo uma retirada da loja, né? Que a gente não tem valor nenhum, é de R$ 0. E um economy Ship Policy, que é um frete mais econômico, né? Que a gente colocou ali no valor de R$ 15. Falando sobre as classes compostas, a gente usou é, ordem, né, que é uma classe composta, porque dentro de ordem tem uma lista de order item, que é uma classe, ordem item é uma classe que só existe dentro do order. Tem uma outra classe composta que é a cart, que é o carrinho, porque todo carrinho é composto por uma lista de cart item. Cart item só existe também dentro de cart. Tanto cart item quanto order item, eles são compostos por um product. Tanto product, que é o produto, né? Porque o carrinho e o pedido são feitos carrinho, o item de os carrinho item são produtos e a quantidade desses produtos, tanto cart item quanto order item. Bom, nós temos as exceptions, que basicamente nós temos duas principais, que é Domain Exception e Repository Exception. Ambas as exceptions derivam de Runtime Exception. A Repository Exception, ela deriva, né, como ela deriva de Runtime Exception, ela diz respeito às falhas de infraestrutura e JDBC, né, e da camada de persistência. Já a Domain Exception, ela é a base para as exceptions de regra de negócio. As exceptions de regra de negócio são a Duplicate Entity Exception, a Entity Not Found Exception,
você tem também a Insufficient Stock Exception e Invalid Payment Exception. As mais importantes são a Insufficient Stock Exception, que ele faz a comparação, né, via quantidade pedida com o estoque calculado, a partir, né, do Stock Movement. Você tem a Invalid Payment Exception, que é lançada, né, em Order Service Create Order, né, e faz a comparação se ele é igual, né. Então, ele diz respeito, né, se o objeto, né, concreto ele reporta inválido ou invalid payment. Ele quer dizer que se o pagamento, né, for inválido, ele emite essas exceptions. E você tem a repository exception, que ele encapsula todas as exceptions de SQL que ela está presente em repository imp. Em relação ao cálculo do pedido, você tem em order, né, ele está presente aqui em model. Essa ordem ele contém as regras, né, em relação ao cálculo total, né. O cálculo total é um método que retorna, né, o valor total, né, da compra, e ela é resultado, né, da diferença entre o retorno do método subtotal, calculate subtotal, e calculate discount, ou seja, ela é o subtotal menos o desconto e acrescido do frete, né, que ele é dado pelo retorno do método calculate shipping, né. O Bom, subtotal ele é o produto entre a quantidade e a unidade do preço, né? Você tem um item e vezes a quantidade desse item. E o desconto, né, como já foi citado, inclusive o shipping, né? E agora nós vamos falar sobre a regra de baixa de estoque. Bom, a outra regra que a gente pode destacar aqui, essa questão da regra de baixa do estoque, ela é feita lá no service, né? Porque, por exemplo, o order service, ele cria um pedido, né? E aí ele vai receber. Se esse pedido, o order status, né? Que é o ENUM, se ele tá como pago, né? Que é paid, a gente aí faz um switch, porque a gente pega esse retorno desse order status e faz. Se caso seja pagamento, vai fazer um for each dentro de todo o cart item, né? Porque, como eu falei, cart item é composto por produto. Então, você faz ali uma varredura desse cart item, produto a produto, fazendo a decrementação, chamando um método que está lá dentro de produto, que é o decrease stock, que é fazendo a decrementação do estoque no produto local. E também fazendo uma decrementação no banco de dados, diretamente no banco de dados. Depois a gente chama o Product Repository, fazendo esse registro do estoque movimentação, né? A movimentação do estoque, né? Registro estoque movimento, passando o produto e essa quantidade que vai ser feita a decrementação lá no banco de dados. Aí depois a gente faz uma limpeza no carrinho, né? Chama um método cart, que é o clear, e chama um outro método de set status do cart, que é para setar que esse carrinho foi convertido, né? O converted. Em relação à persistência, nós, né, utilizamos aqui no repository. Em relação ao banco, como já informamos, foi usado o JDBC, que é o MariaDB, com algumas tabelas já fornecidas, né, que é a Custom Product Stock, entre outras, né. E você tem aqui o Order Repository, que grava a estratégia de frete, e, né, ele grava a estratégia de frete, né, como código, métodos, ship methods code, ponto code, né, reconstrói ship policy na leitura, ship policy factory, e como esquema de apoio fornecido, ele não guarda o instrumento de pagamento nem o cupom aplicado, né. Discount policy e payment method não são reconstruídos, né, na leitura de um pedido histórico. Os valores já calculados, né, subtotal, desconto total, chip total, grand total e status, né, que eles são a fonte para os pedidos antigos, né. E com isso nós finalizamos a nossa apresentação. Esta é a nossa interface do nosso aplicativo e obrigado.